Olá a todos, muito bem-vindos a mais um wrap-up do Connect Lab. Nesse mês de junho falamos sobre experimentação. Vocês devem ter acompanhado bastante não só nossos conteúdos, como as entrevistas com esse tema. E com isso fechamos aqui os nossos três pilares de aprendizado, ensino, conexão, que é muito importante, e por fim, experimentação, porque sem testar, errar e aprender, a gente não consegue avançar. Então, Renata, boas-vindas. Como é que Obrigada. você viu esse mês aí pra gente? Então, Danilo, eu até acho que agora aqui nos bastidores, né, que a gente vinha conversando, parece que o mês, assim, passou rápido demais, mas ao mesmo tempo devagar, porque muita coisa aconteceu, né. Então, o que eu vejo é que a gente conseguiu nesse mês de junho, eh, condensar inclusive todas as os pilares que estruturam, o conceito do Connect Lab, né, que é justamente a gente propor a conexão de pessoas e oportunidades, aplicando conhecimento, né, ou aplicando a ciência e levando isso a mercado através de mudanças, sejam mudanças, pessoais até, com os relatos que a gente teve, não só nas entrevistas desse mês, mas as entrevistas que a gente teve nos meses anteriores, mas também mudanças, de, eh profissionais e de mercado, inclusive com as soluções, tecnológicas ou até com as metodologias que são propostas para que isso possa acontecer. Então, eu eu queria te convidar, Danilo, para fazer um resgate da jornada empreendedora, né, que você trouxe, a história do Fábio, que é um Uhum. personagem, na verdade, criado, mas acredito que muitas pessoas que puderam ter a chance de ler os nossos artigos, se identificaram em algum momento com a história dele. Então, se você puder resgatar, Legal, rapidamente a trajetória dele, e aí trazer, obviamente, as lições aprendidas que a gente pode compartilhar com o pessoal que está nessa jornada, também, e que também a gente coloca aqui que não se sintam sós, né, a gente está todo mundo, eh, junto aqui para contribuir com a evolução do empreendedor. legal. Realmente, acho que a gente começou o mês com essa história de ficção baseada em fatos reais, né. A gente, eh, em conversas com muitos empreendedores, a gente e pesquisadores e profissionais, a gente percebe esse caminho, né, que cada um percorre até os dias de hoje, e muitos deles começam da maneira como o Fábio começou ali, né, que vem de uma cidade do interior. Eu botei aqui o nome de Bom Jesus, porque curiosamente é o nome de município mais frequente no Brasil, se não me engano, são 17 municípios que se chamam Bom Jesus, é o maior número deles, porque eu quis fazer uma piada, não sei se vocês sabem, momento de descontração, mas os Simpsons, a cidade dos Simpsons se chama Springfield, porque é o nome de cidade mais comum nos Estados Unidos. Então, ninguém sabe de onde é que é Springfield, né? Então, pode ser de qualquer lugar, que é o que representa a família média americana nos Simpsons. E aqui, tentei fazer a mesma analogia é, com a história do Fábio, que é isso: vem de uma família, aqui dei o tom de que ele veio de uma família do campo, em que ele desde cedo fazia todas as atividades, ajudava a família a cuidar né, dos animais, ali da plantação, mas sempre muito curioso, sempre foi mexendo aqui e ali, consertava cerca aqui, remendava coisa ali, e essa curiosidade foi depois levada para a universidade, quando ele conseguiu ir desenvolvendo uma ideia e um artigo que ele achou, né, durante as suas aulas, né, que no caso aqui era um trocador de calor com microcanais, é, voltado para baixas temperaturas, que é o caminho que muitos empreendedores eh, perseguem, que é o de tentar resolver problemas que eles mesmos tiveram ao longo da vida, né, ao longo da juventude ou da família, ou tem alguma relação muito próxima com algum problema que estão tentando resolver. Então lá, né, o Fábio tinha uma oportunidade, um problema que ele queria resolver, que a família dele passava e ele passou quando era criança.
Então, a gente nota que isso é uma tônica muito, muito forte nos empreendedores, né? E aí a gente vai pontuando o caminho que ele vai fazendo até conseguir chegar, claro, muitos anos depois, em lançar a sua empresa, sua startup de base científica para o mundo e passando por todo o ecossistema de inovação aqui no Brasil, né? Que começa na universidade, com as aulas, então ele foi ali, graduação, mestrado, doutorado, foi se aprofundando, publica artigo e começa a ver que, né, ele quer um pouco mais, como é que eu vejo essa aplicação no mundo? E aí ele decide arregaçar as mangas e fazer isso, passa pelo núcleo de inovação, né, tecnológico da própria universidade, que faz essa ponte com o Senai, onde ele pode prototipar e ir crescendo, depois ele passa pelas fundações de amparo à pesquisa, né? Aqui em FAPESP, FAPESC, FAPERJ, FAPEMIG, que cada estado tem, realmente todos os estados têm essas fundações de amparo à pesquisa, e que são fontes muito importantes, porque até essa pesquisa ganhar vida e virar um produto e virar dinheiro, o empreendedor, o pesquisador, precisa se manter até lá. Então, essas bolsas são importantes. Vai passando depois pelas experiências de começar a fazer um pitch para investidor, qual o tipo de investidor que ele vai atrair, né? Até isso é importante, porque ele vai trazer só alguém com dinheiro, porque ele vai crescer, mas será que isso ajuda? Ah, não. Então, o Fábio decide ir pelo caminho dos anjos, porque são pessoas que ele acredita que vão contribuir com conhecimento, com conexão, para que ele, de fato, consiga expandir. E aí a gente acaba essa história fictícia, mas, né, baseada em fatos reais, dele, de fato, conseguindo defender a tese de doutorado dele e também, ao mesmo tempo, já anotando os pedidos, né, vários pedidos dos produtos da startup dele. E, de novo, é uma ficção, mas, né, eu mesmo conheci Fábios, talvez uma colcha de retalhos de uma história, mas conheci Fábios ao longo da vida, né? Então, apesar dessa história, a gente está falando aqui de uma história, mas o que é importante nessa história? É que a gente vai conhecendo o caminho enquanto a gente vai trilhando. Então ele testa aqui, vai, né, aprende aqui, bate, né, de cara com o muro ali, puxa, volta atrás, deixa como é que eu vou navegando, tateando. E não tem resposta certa. E acho que é por isso que a gente quis fechar esses 3 pilares com experimentação, para a gente dar um pouco trazer um pouco para a realidade, de que, diferentemente da teoria, a gente está aqui acostumado no nosso ensino, né, tem prova, certo, errado, né? A vida do empreendedor não tem certo e errado. O que tem é tento, acho que pode dar certo e vou testar na prática. E se der certo, ótimo. Mas se der errado, como é que eu volto atrás, refaço para poder fazer de novo, tentar de novo? E é essa motivação, essa energia, essa resiliência que é o que a gente quer trazer para esse mês, né? E Renata também é um ótimo exemplo, empreendendo desde jovem também, né? Com uma como é que você se enxergou, talvez, nessa história do Fábio de novo? Talvez não literalmente, mas com a sua história, que você já contou aqui, né? Que assumiu uma empresa familiar. Como é que você se viu ali? Então, acho que assim, a diferença da história do Fábio, pra minha história, é que eu enxergo que o Fábio, ele teve um pouco mais de, talvez, discernimento ou até maturidade na tomada de decisão quando ele resolveu empreender. Ele tinha várias dúvidas, né, e isso é natural, né, Uhum. as dúvidas existem e eu acho que elas existem para nos motivar justamente fazer as experimentações necessárias, os testes, né, validar a hipótese e tudo mais, para a gente poder ir em frente. Na minha versão real da história, eu não tinha maturidade, eu era muito nova, e eu não tinha, na verdade, a metodologia necessária ou as metodologias, as Hum. ferramentas necessárias que poderiam me ajudar a justamente, eh, mesmo que fosse aprender fazendo, mas de uma forma planejada, organizada e com métrica. E aí, se você me deixar, Danilo, eu até entro nesse assunto falando sobre essas metodologias, porque o que a gente vê, assim, eh, acho que são casos raríssimos, aqueles que as pessoas tiveram uma ideia, daqueles exemplos que a gente fala, bem clichêzão, que saíram dentro de uma garagem de casa e que Uhum. ganharam o mundo e que hoje são empresas líderes que ranqueiam
os top 10 das bolsas de valores, mas assim, são casos, assim, raríssimos, né, o que a gente vê. E Uhum. obviamente que esses caras também tiveram as pessoas, né, tiveram muita resiliência para fazer com que o negócio evoluísse nesse ponto. Mas o que eu vejo é que quando a gente tem, e aí isso independe da idade que você tem, né, mas, quando você tem, planejamento, ferramentas à sua disposição e uma rede de apoio, e quando a gente fala de rede de apoio, são pessoas mesmo que possam, eh, seja puxar a tua orelha de vez em quando, seja, né, te dar um bom conselho ou te Uhum. dar até uma assim, um elogio, né, para até dar uma acalmada no nosso Uhum. superego ali, para que a gente possa falar: "Não, realmente, o caminho não é tão evidente assim, mas a gente está evoluindo". Então eu não tinha nada disso. Eh, e aí o que eu trago, né, de referências, assim, que se eu tivesse isso, talvez eu tivesse tantos êxitos quanto o Fábio na minha jornada empreendedora. Mas o que eu vejo é que, eh, o que vale a pena, né, talvez para aquele empreendedor que está começando, que está, na verdade, nessa jornada, nessa corrida do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo científico, que você precisa ter um tempo de maturidade tecnológica um pouco maior do que outras Uhum. soluções que vêm sendo desenvolvidas ou que são desenvolvidas, é justamente ter a questão das ferramentas ou metodologias que vão ajudar você, eh eh, aprender com seus erros de forma mais rápida e assertiva. Pode até parecer redundante isso, né, mas a gente trouxe nesse mês alguns exemplos, que são cases conhecidíssimos, assim, no mundo, como a IDEO, que foi Uhum. a precursora da mentalidade do design thinking, né, que é quase um PDCA de uma forma mais moderna, né, e todas as iniciativas, aí a gente trouxe outra que foi o Google, que foi o idealizador do design sprint, que também pega um pouco da ideologia do design thinking, e outras, referências como Stanford, MIT, que são lideranças que vêm trabalhando esse conceito implementado dentro desde da pesquisa científica mesmo, para fazer com Uhum. que, o pesquisador empreendedor possa aprender com os erros, ou aprender no teste, na experimentação, e não se frustrar por isso, porque ele vai entender que isso faz parte do processo de crescimento. E todas essas referências, em algum momento, assim, em livros e até no próprio site dessas instituições que eu citei, eles falam que se você não dá espaço para erro, para errar, você também não deixa que a inovação aconteça, né. Então, isso e aí a gente trouxe exemplos aqui da parte mais acadêmica ou de centros de inovação, que são de referência, Uhum. mas quando a gente vai percorrendo ao longo do caminho, a gente começa a ver também que tem referências industriais, e aí a gente trouxe no Brasil algumas referências que já vem fazendo isso, dando margem para esses erros acontecerem, né. É, Sejam exato. venture builders ou venture capital, que você vai estar, o próprio nome já diz venture, né, então eh, eles estão dispostos a correr um risco que que seja mensurável de alguma forma, eh, Uhum. para que você possa dar essa oportunidade para que o erro aconteça, porque às vezes, muitas vezes, Exato. eu vejo que o erro ou aquilo que não estava bem planejado, porque o desconhecido acaba trazendo respostas mais valiosas do que, às vezes, aquilo que você planejou. Isso acabou de me vir um insight que na época da minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com a remoção de enxofre do óleo diesel, uma coisa bem específica. E aí quando eu comecei a fazer as análises, eu comecei a ver que se eu olhasse a remoção de outros compostos
como nitrogenados e tudo mais, agora estou falando um negócio mais técnico aqui, eu conseguiria remover mais ainda o enxofre. Então, era uma coisa que não estava prevista no meu plano de pesquisa, e aí no final das contas, foi algo assim, foi uma descoberta super positiva, porque aí a gente começou a estudar outros compostos que não estavam previstos inicialmente, e que acabava beneficiando duplamente, o resultado final. Né, então assim, Exato. são exemplos, que a gente acaba, trazendo e tudo, né, ou e eu acho que isso acaba complementando um pouco do que a jornada do Fábio, eh, teve ali, né. E eu sei, Danilo, também que no meio disso tudo, a gente acabou falando de um um conceito, né, que até o que você trouxe, que tem tudo a ver com o Connect Lab, até na sua essência, no seu nome, né, que uma coisa do o que que seria um laboratório, né. A gente tem isso, se a gente for olhar na arte, as pessoas fazem isso, né, laboratório, no teatro, e o que que seria, assim, um laboratório da ciência que leva isso ao mercado? Você comentou isso, e até se você puder trazer referências de todos os eventos e conexões que você fez esse mês, eu acho que vale super a pena, compartilhar isso com o pessoal que está escutando a gente. É, isso é legal porque, eh, e você, né, tendo trabalhado bastante com esses compostos, você é engenheira química, né, então tem bastante do bio, e hoje está bastante, né, também envolvida com essa parte do bio, é é que a vida a gente, apesar de conhecer muito, a gente não conhece tudo, e acho que é um pouco dessa ideia do laboratório vivo, é que a gente vai conhecendo, aprendendo enquanto as coisas vão acontecendo, né, então organicamente as coisas vão se criando e indo para caminhos que a gente desconhece, a priori, né. Então a ideia, inclusive como você comentou, né, dos eventos que eu participei esse mês, e foram muitos, né, representando aqui o Connect Lab, desde feiras de empreendedorismo científico, como aconteceu aqui na USP em São Paulo, onde eu pude conversar com muitos empreendedores, desde lançamento de satélite para mapeamento, do terreno, até biopigmentos né, para a indústria têxtil, para reduzir resíduos. Então, olha que legal. Mas tudo isso com muita experimentação, com muita tentativa e erro, eh, com muito aprendizado ao longo do caminho, e que talvez foi exatamente isso que você comentou, Renata, né, a história do Fábio pode ser um pouco romantizada, mas como é que a gente consegue transformar a Renata do passado num Fábio do presente, né? Que é ter esse apoio, ter essas metodologias, ter um pouco mais de estrutura, não para que ele teste menos, na verdade, para que ele teste mais, mas que ele fique confortável de que ele sabe que vai errar, que vai testar, mas onde é que ele vai apostando de maneira mais consciente, né, nas hipóteses e testes que podem trazer resultados. Nem sempre é possível e nem sempre é só coisa boa, mas boa parte como a gente encara, tá na nossa cabeça, né? Então saber que, olha, eu vou errar, eu vou testar, mas vai dar errado, mas tudo bem, o que que eu aprendo disso para aplicar? Tá na nossa cabeça como a gente encara. E aí daí esse laboratório vivo em que a gente vai aprendendo e ele inclusive, né, diferentemente do laboratório concreto da nossa universidade, do nosso ICT, a, a, a vida é um laboratório. A gente testa, a gente tem hipóteses, a gente aplica o método científico na nossa própria vida, né, o dia inteiro. Né? Então, acho que foi um mês muito importante para a gente, para mostrar que a experimentação ela não está só na bancada, né? Ela está na nossa vida e, claro, aqui a gente dá o viés do empreendedorismo científico, mas é, tudo na vida parte desse pressuposto de que estamos aprendendo, precisamos testar e estarmos confortáveis
ou pelo menos, deixa eu mudar a palavra, a gente precisa reenquadrar o nosso erro para que ele não seja um erro, porque a gente, falando de educação, a gente se acostumou a falar que erro é coisa ruim, mas na verdade se a gente tem uma hipótese, testa e colhe o resultado e avalia como que isso impacta, é, é o que é a vida, né? Então não é simplesmente, né, E foi assim que a gente chegou em todas as descobertas hoje, né, todas as melhorias que a exato, gente tem de todas as tecnologias, elas começaram assim, a partir da tentativa e erro, né. exato, E da exato, exato. coragem do empreendedor, de fato, de, poder, lançar isso, de forma, às vezes, em alguns momentos até ousadas, né. E aí a gente Uhum. tem vários exemplos, assim, de até a beira às vezes, assim, confundem os grandes cientistas com meio malucos. A gente vê até aquela imagem do Einstein com aquela língua de fora, a gente já imagina que Uhum. aquele cara não devia ser muito bater muito os pinos, né, de uma forma mas de fato o cara era um gênio e, né, criou Exato. várias teorias que perduram até hoje e tudo mais. É. E você vê, só para pegar esse exemplo seu do Einstein, ele, né, claro, eu não conheço tão a fundo, hoje em dia a gente não sabe exatamente o que que é verdade absoluta, o que que é uma verdade adaptada, mas reza a lenda de que o Einstein era um péssimo aluno de matemática, né, naqueles moldes da educação tradicional de, né, de erro e acerto. E olha onde a gente chegou hoje, a gente consegue mandar um satélite para a Lua, ou um foguete para a Lua, um satélite em órbita, por conta da teoria da relatividade que ele cunhou sendo um péssimo aluno de matemática, né. É. Ou seja, você vê como é que não essa verdade absoluta do acerto e erro da nossa educação tradicional, ela pode estar afastando a gente dessa experimentação. E eu acho que aí a gente traz um pouco o ponto da primeira entrevista que a gente fez, que foi com o Luiz Miranda, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, é um amigo, que virou uma amizade no meio dessa nossa, jornada empreendedora, eu e ele. E ele é bem isso, assim, né, ele é formado, a formação acadêmica dele é complementar ao que ele faz hoje, mas não dita o que ele é hoje, né. E aí até a gente ficou, surpreso, assim, de ver o quanto de coisas ele faz, e hoje com super maturidade, assim, porque a gente conseguiu ver os exemplos que ele trouxe, e e e aí a gente traz todas as referências com quem a gente conversou até agora, que é a questão da motivação. Quando a gente entra mais para um lado pessoal, é justamente eu pego o exemplo que o Luiz deu, e aí convido vocês que ainda não assistiram a entrevista do Luiz, que possam assistir, porque ele traz um exemplo de Com você ter uma certeza. imagem da pirâmide, né, e aí ele está construindo a base da pirâmide, e que realmente ao longo dessa construção dessa pirâmide dele, que seria na verdade os objetivos pessoais, profissionais dele, aonde que ele quer chegar, né, daqui a tanto tempo, que realmente não é com 1 ano ou 2 de caminhada que se vai alcançar o objetivo ou o topo da pirâmide, como ele chama. E aí ele trouxe vários exemplos, várias referências. Hoje ele tem sido uma referência bem relevante na e impacta positivamente os jovens que vêm e que querem atuar no setor de energia, eh, que é um setor, querendo ou não, muito tradicional e, de certa forma, apesar de vários programas terem avançado, a gente ainda vê que é um programa que ainda precisa mais e mais de abertura para inovação aberta, para experimentação, e aí por isso a gente fala de ter mais oportunidades para isso, para o erro. Eh, então o Luiz tem feito um movimento, bem interessante em relação a isso. E eu até brinquei, sobre a questão do erro, quando a gente teve na sexta-feira 13, falei justamente, né, que a gente tem aquela frase clichê que se a gente está com medo, a gente tem que ir com medo mesmo, porque é assim que funciona, né. E se a gente quer se Exatamente. manter, ou seja, vivo no mercado ou até a gente quer, ter ou marcar a nossa presença ali, acredito que a gente tem que ter essa determinação e tem que ter,
essa motivação interna, tem que ser genuíno, a nossa vontade de querer fazer a diferença dentro daquilo que a gente acredita. E aí, se eu puder só abrir um parênteses de dar algumas dicas, assim, nesse meio do caminho da nossa conversa, é justamente da gente, assim, para aquela pessoa que está nesse caminho, não tenha medo de se conectar, não tenha medo de explorar suas conexões. E isso daí, eh, acaba culminando na entrevista que para mim foi uma lição de vida, que Verdade. foi a Silvia Barsi, que é a também é uma amiga, na verdade a gente acaba fazendo amizade com vários empreendedores Uhum. e especialistas e referências, mas a Silvia tem uma carreira brilhante e inspiradora, eh, e que ela traz vários pontos interessantes, assim, e que às vezes vão até na contramão daquilo que a gente acreditava que a gente estava fazendo certo, que às vezes assim, você tem que manter o foco. E aí, de repente, a gente escuta da Silvia, que tem uma carreira brilhante, sólida, no setor de eletromobilidade, ela pega e fala que às vezes a gente deve falar mais sims, deixar mais portas abertas, ser multidisciplinar e às vezes, atuar em diferentes setores, que não tem problema você ter uma carteira assinada e você também ser, eh educador ou influenciador, e também você ser mentor e também, né, então ela diz para a gente colocar mais "es" na nossa vida ao invés de "os". Então isso para mim foi o que marcou da entrevista dela, não sei, pra É, você, com Danilo, certeza, mas, acho que esse mês de junho foi especial, assim, acho que a gente teve com várias certeza. coisas que convergiram dentro do nosso propósito do Connect Lab, né. Essa frase dela, né, "abaixo a tirania do ou", né, e, fala muito com o que a gente vive e experiencia no dia a dia, porque, eh, durante muito tempo a gente ouviu falar daquelas, assim, da minha vida pessoal, minha vida profissional, ou então como é que a gente consegue compartimentalizar as coisas e, na verdade, a gente sabe que não é verdade isso, né, isso não acontece, por mais que a gente queira fazer isso, né, mas na verdade a gente tá indo contra a entropia, né, segundo a lei da termodinâmica, que é a gente transborda, tudo, né, de um lado para o outro, do outro para um. Então a gente está no nosso final de semana, a gente às vezes está pensando numa coisa do trabalho, porque enxergou um negócio, a gente está no dia a dia aqui trabalhando, a gente pensa alguma coisa na vida pessoal. E não só isso, eh, a gente pode e deve abraçar essa multiplicidade né, da vida dessa forma como a Silvia comentou, né, do dizer mais sims, né. Eu me lembro até de um filme do Jim Carrey, que é o Sim Senhor, que ele, por algum motivo lá, ele fica preso no elevador. Eu não lembro se é esse ou se é o da mentira, mas ele em algum momento só consegue dizer sim. Na verdade, ele se promete a dizer sim durante não sei quanto tempo. E aí, sabe, claro, como todo filme de comédia, as coisas ficam engraçadas, mas chega uma hora que, exatamente, porque ele dava lá crédito num banco, aí ele dá crédito para um cara comprar uma moto, aí chega uma hora que as coisas começam a se encaixar, porque ele se abriu. Exatamente essa ressalva, ou esse conselho, né, da Silvia de dizer mais sims, ele nos abre para muito mais oportunidades. Me lembro até de uma frase que o Rogério falou no mês passado sobre, para as portas se abrirem, a gente tem que estar no corredor, né, que é isso, ao dizer sim, a gente está abrindo, está entrando no corredor para poder, estar pronto para quando essas portas se abrirem, né. Então, é um pouco do que a gente está falando do sim, e é o experimentar, né, o falar o sim é o experimentar, porque a gente sai da nossa zona do conhecido, né, onde a gente conhece tudo, e se prepara para tudo, né. E aí eu conecto com o que você comentou lá no início. A gente pode fazer isso de uma maneira um pouquinho mais planejada, a gente não precisa só, ir com,
né, na doida, ou né, voluntariamente ou involuntariamente, como você comentou, você assumiu uma empresa familiar muito jovem, não porque você quis, você precisou, né? Então, talvez ali com pouca experiência, pouca maturidade, mas mesmo assim conseguiu levar adiante. Então, acho que, inclusive, é muito da nossa missão, do nosso papel aqui como Connect Lab, é dar um pouco mais ajudar a dar um pouco mais dessa estrutura, dessa organização, para que o teste aconteça. Ele precisa acontecer, a experimentação precisa acontecer, mas como é que a gente organiza um pouquinho para ir testando as coisas e a gente consiga, de fato, aprender e não só se frustrar, né? Frustração faz parte, mas a frustração ela precisa ser construtiva, não simplesmente ó vida ao azar, né? Uhum. Como falava Sim. o menino, o Hard lá. E E... até bom, desculpa, pode continuar. Não, não, pode falar, pode falar. Não, é porque aí eu não sei se tem mais alguma coisa para complementar, né, mas o que eu ia entrar, assim, aí eu acho que aí quem ouve a gente falar, parece que a gente está aqui, num divã tecnológico, né, assim, então, eh, mas eu quero trazer agora, assim, para o público, não só oportunidades concretas das pessoas participarem e interagirem com o Connect Lab, na prática mesmo, né, então a gente vai, eh, dar ênfase a tudo que a gente veio falando desde do nosso nascimento, né, do nosso lançamento, e também, falar que a partir do mês que vem, a partir de julho, a gente vem, concretizando ou materializando todos esses conceitos aplicados em setores estratégicos e é onde o Connect Lab vai transitar mais, né. Então, a gente vem trazer dificilmente a gente vai conseguir sair do setor de energia, porque a nossa base, Uhum, técnica, né, de formação vem desse setor, então a gente vem trazer referências práticas e exemplos e conexões com esse setor, com o setor de energia, o setor exato. agro, que também está muito conectado ao setor de energia, quando a gente fala de biogás, biometano, por exemplo, ou outros produtos. E a gente vai também olhar uma indústria que vem crescendo não só no Brasil, com algumas lideranças, mas também no mundo inteiro, que é a indústria química, petroquímica e tudo mais, porque é aí que vem a base de diversos materiais que a gente usa e reusa hoje em dia. E aí, por que, que a gente selecionou esses setores? Primeiro, por conta da nossa base de formação e também por conta eh, da característica econômica e industrial do Brasil, que é o nosso país-alvo, assim, né? É dentro do Brasil que a gente quer fomentar e fazer crescer o empreendedorismo quando a gente olha para a pessoa em si e a inovação quando a gente olha para o setor industrial. E aí, junto a isso, a gente até comenta de setores verticais ou de temáticas mais verticais e temáticas transversais, a gente vai falar também sobre os conceitos que norteiam hoje o desenvolvimento industrial a nível mundial, né? Que é os pilares da sustentabilidade. A gente vem trazendo também conceitos e referências sobre a bioeconomia circular, que não é simplesmente você trabalhar recursos de base biológica ou biomassa, mas sim você olhar a circularidade desse produto, o ciclo de vida desse produto. Então a gente agora a gente vai começar, assim, agora a brincadeira ficou séria, né? Então a gente vai começar a falar, trazer dados, referências e muita informação para vocês. E não só dados, a gente vai convidar pessoas para participarem de talks mais ativos para deixar para você aí que está escutando a gente cada vez mais material rico para que você possa se inspirar e também fazer acontecer o teu projeto ou, né, se conectar com a gente para a gente ir junto, É isso. né, para poder te apresentar possíveis parceiros e por aí vai. É, e materializar, como você falou, quase que a nossa essência, o nosso nome, né? O Connect Lab não é à toa, né? É conectar
você que nos ouve, quem está precisando, quem tem o que a ofertar, e o laboratório, porque é uma tentativa e erro, inclusive, na conexão. A gente vai se conectar, vai dizer sim, vamos acertar, vamos errar em algumas conexões, mas o que importa é que a gente não vai ficar parado, né? A ideia é o movimento, a constante, é o constante, essa energia em movimento que vai trazer toda essa materialização que a Renata acabou de comentar da nossa missão e desses pilares, como a gente comentou, dos setores que a gente quer atuar, da, da, da bioeconomia circular e tudo isso, para no final a gente conseguir, no fundo, desenvolver esse nosso país, que é onde a gente, né, é a nossa origem, é onde a gente está, é onde a gente quer ver brilhar, né, a nível global. E até, Danilo, então, só para a gente encerrar assim esse primeiro ciclo de conteúdos que foram mais inspiracionais, né, se a gente Uhum, puder chamar assim, a gente traz aqui uma mudança até estratégica, né, dentro desses conteúdos temáticos que agora a gente vai mergulhar, que os nossos Connect Lab Talks, eles vão passar a ser, como eu falei, né, mais dinâmicos. A gente vai fazer algumas uhum. lives ao longo dos próximos meses, convidando pessoas e empresas de referência nos setores chave que a gente mencionou aqui, para poder compartilhar suas experiências e principalmente a compartilhar aprendizados que tiveram nesse processo de inovação. E a mesma coisa a gente deve chamar também, para contrapor o lado da indústria, a gente vai chamar também o outro lado, né, que é o lado do empreendedor, uma Exato, startup que passou por esse processo, um centro de inovação que passa isso constantemente, ou até iniciativas da própria indústria que tem esse ambiente que permite o erro e o acerto de forma mais livre e assim, sem preconceitos, né? Que permita o erro acontecer ali de forma livre. É, e aí, então, só reforçando, teremos as lives e a exato. gente vai ter um evento presencial que vai ser dia 1º de outubro, É em São isso. Paulo, no State Innovation Center. Depois a gente coloca as informações aqui para quem quiser se inscrever e participar. Esse evento ele vai trazer uma vertical bem relevante e até vai estar muito de encontro a algumas discussões que vão acontecer na COP30 desse ano, que o nosso foco vai ser falar sobre o biogás e biometano, o setor de biogás e biometano, o que vem acontecendo nesse setor, em termos de não só inovação, mas também tendências de mercado, oportunidade. A gente vai estar com um parceiro super estratégico, que é o CI Biogás, e todos Isso os aí. membros do Biogás Clube são convidados também para fazer parte desse encontro. E a gente também terá algumas palestras relevantes falando sobre oportunidades de novos produtos para o setor de biogás e biometano, e com algumas indústrias que não são tão tradicionais no setor, mas que vêm usando o biometano para transformar isso em novos produtos, como amônia renovável e outros derivados, e também falar sobre leis de incentivo e oportunidades de investimento no setor, É como isso a aí. aplicação da lei do bem para o setor de biogás e biometano, que acredito que para muitas indústrias e empresas isso pode ser relevante, porque é uma forma de você usar de um ativo fiscal, tributário, para poder desenvolver pesquisa e desenvolvimento dentro de casa, né? Então, bom, e aí eu estou esquecendo, mas eu vou deixar você falar sobre a parte que é uma parte que a gente traz, que é a essência do Connect Lab, que é a parte da conexão. Então, conta mais para o pessoal o que vai acontecer nesse evento, Danilo. Exatamente. Então, essa é o primeiro de muitos eventos presenciais que a gente está organizando, com esse parceiro muito próximo nosso, que é o CI Biogás e Biogás Clube. E como não podia deixar de ser, que é a nossa missão, que é o conectar,
esse não é um evento comum, não é um evento que você chega, só assiste a um monte de palestra, tem ali o network na hora do café e vai embora. A gente está objetivamente e intencionalmente criando uma rodada de negócios, que é o que a gente carinhosamente chama aqui de B2B, em que a gente vai ter uma boa parte do evento dedicada a reuniões bilaterais, né, um a um, entre os participantes do evento. Então a gente tem vai ter um local específico, horário específico, e a gente vai propor e sugerir essas conexões, mas que no fundo cada participante tem essa autonomia para poder fazer essas conexões com quem quiser, porque o nosso objetivo é criar essas conexões, é gerar negócios. A gente tem essa missão maior, de que a gente tem sucesso quando um lado encontra o outro e dali sai alguma coisa. Não precisa ser um negócio, não é necessariamente um contrato assinado, mas ok, vamos nos juntar para a gente conseguir avançar ou um produto, ou uma tecnologia, ou sim um acordo de compra e venda de negócios. A gente está falando aqui esse nosso primeiro evento vai ser no setor de biogás e biometano, mas a gente pode, em que a gente pode, por exemplo, ter uma negociação de compra e venda de biogás, mas também a gente pode ter uma nova tecnologia né, que está sendo pesquisada dentro de um ICT ou dentro da universidade. Então, a ideia nossa desses eventos presenciais que vão acontecer, eles têm, e a essência deles é fazer essa conexão. Então, todos os eventos, praticamente todos os que a gente planeja para esse ano e para o ano que vem, e daqui para frente, tem com certeza absolutamente essa característica de conexão do B2B, de fomentar essa troca para que a gente consiga catalisar esse desenvolvimento desses setores verticais que a gente comentou, como também essas temáticas horizontais que perpassam aí todos esses setores verticais. Então, acredito que seja uma novidade para a gente, que a gente está trazendo para esse setor e para os outros setores que a gente já vai falar, que a gente já vai anunciar em breve aí outros setores, mas acho que é algo que a gente sentia falta, a gente enxerga e vê isso acontecendo em outros países, em outros mercados, mas a gente agora quer trazer isso para o Brasil para a gente conseguir fomentar essa conexão. É isso mesmo. E aí, reforçando esse exemplo, né, até, a gente não tem, nenhuma restrição em relação às inscrições, mas, e aí por isso a gente deixa aqui aberto o convite, né, para quem tiver interessado. E é bem interessante que, se você que está escutando a gente tiver alguma solução que queira apresentar para o setor, ou, algum projeto de pesquisa que queira apresentar para o setor, ou se você é uma empresa que tem uma iniciativa de inovação e que queira apresentar o seu programa de inovação para captar novos projetos, novas iniciativas, esse é o espaço ideal para que você usufrua, né, dessas oportunidades, porque é ali que a gente vai, é o ponto de partida para o sucesso do seu negócio, ou até, né, da sua iniciativa de inovação. A gente sabe que o setor de energia já é muito carente de inovação, de inovação aberta, quando a gente fala, né, ou de desenvolvimento de startups de base tecnológica, mas a gente precisa fazer é um setor rico, setor estratégico economicamente para todos os países, então é por aí que a gente vai começar. E aí o setor de biogás biometano, mais uma vez, indo de encontro a todas as discussões que vêm acontecendo no Brasil desde o ano passado sobre a COP, ele vem ganhando cada vez mais força na pauta de mudanças climáticas, e aí por esse motivo também a gente escolheu começar por esse setor, que não tem muitas startups, até os nossos parceiros nos falaram que dá para contar nos dedos quantas startups tem, então a gente Exato. enxerga isso não como algo desmotivante, mas pelo contrário, algo que tenha oportunidade. Então, de novo, reforçando, a gente vai deixar aqui o link para que vocês possam se inscrever. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, a gente deixa o nosso contato depois aqui. E a gente conta com a sua presença de novo, dia 1º de outubro, a partir das 9 horas da manhã, no State Innovation Center, em São Paulo.
vai ser um evento super dinâmico, super rápido, enxuto, para que todo mundo tenha a oportunidade de participar. É uma manhã, então você chega, recebe um monte de informação, um monte de conexão, e você vai para casa, né, ou volta para o seu trabalho, e volta para o seu trabalho, com a cabeça cheia, É de isso. novas oportunidades. Então é isso que a gente É quer exatamente. promover, e a gente conta com a sua presença. Exatamente. E esse é o primeiro de muitos. Então fica aqui o convite, conheça, siga a gente para poder sempre saber em primeira mão, todos esses próximos eventos que a gente vai fazer. A gente já está organizando e planejando muita coisa boa, para levar para outros setores e outros formatos também. Então fica ligado aqui que a gente vai trazer mais novidades em breve. E com isso, vamos só rapidamente, para a gente não perder a nossa tradição, em 30 segundos, cada uma, responder as perguntas que a gente tinha no início do mês. Né? Então, voltando a falar das experimentações, então está aqui um ótimo exemplo de experimentação. Vamos fazer esse nosso primeiro evento. A gente tem certeza absoluta que vai dar certo muita coisa e vai ter coisa para consertar para o segundo, mas mas isso não impede a gente de agir. A gente vai fazer, a gente vai acertar. Estamos trazendo muita gente legal, muita gente boa para estar com a gente, mas a gente sabe que vai ter coisa para melhorar. E essa é a vida, né? Falando um pouco. A primeira pergunta eu jogo para você, Renata, e de novo, respostas rápidas, a gente já falou de bastante coisa aqui nesse bate-papo, que está no artigo, na segunda parte da história do Fábio. Como encarar novas situações como testes a serem realizados? Nossa. Eu acho que a gente vive isso todos os dias, né. A gente É. sempre está sendo testado de alguma forma, mas olhando isso de forma bem, pragmática, eh de novo, né, aí eu trago um pouco da resposta que eu dei no começo, quando Uhum. você me pergunta, como é que foi a minha jornada e tudo mais, eu vejo que, eh, eu vou responder as mesmas coisas. Acredito que a gente precisa se basear, partindo do pressuposto que a gente já tem o conhecimento necessário para aquilo que a gente quer fazer, porque é preciso ter estudo, não adianta a gente querer se aventurar e querer ter sucesso em algo que a gente não estuda, que a gente não se esforça e não se dedica, Uhum. mas, método, planejamento e ferramentas são extremamente necessários para que a gente tenha embasamento, de novo, técnico para conseguir errar com mais consistência e acertar com mais, vai ficar redundante, mas com mais assertividade. E aí, por fim, rede de apoio ou conexão, rede de relacionamento. Todas as pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente conversou, trazem isso como um elemento fundamental. Eh, e quando você se relaciona, quando você troca, você aprende, você dá algo e você recebe algo. Então esteja aberto a compartilhar, sem medo, e também a receber, eh, dicas, conselhos e insights também sem medo. Porque às vezes o que a gente recebe faz a gente pensar se a gente está indo pelo caminho certo. E de repente é isso que faz a gente economizar tempo, recurso, dinheiro e às vezes até saúde mental para poder chegar onde a gente quer. Então, deixo aqui Ótimo. minhas dicas. E acho que é bastante de encarar a vida, né, acho que a vida é um eterno, aprender fazendo e errando e acertando, né, levantar e cair e levantar, né, então talvez acho que enxergar essas novas iniciativas ou essas novas situações muito mais com essa mentalidade e com essa abordagem de deixa eu ver o que que eu vou encontrar lá, com necessariamente do eu tenho que acertar, eu tenho que errar. Então acho que isso tá um pouco na nossa como a gente enxerga e mudando essa visão, a gente começa a enxergar possibilidade em tudo e oportunidade em tudo. Foi o que você falou agora quando, né, nesse nosso primeiro evento no setor de biogás e biometano, tem poucas startups. Alguns podem enxergar isso como poxa, né, tem poucas? Caramba, que chato. E outros podem, nossa, que tamanho de oportunidade, não tem ninguém, eu vou criar a minha porque eu vou conseguir, né, nadar de braçada aqui para conseguir
avançar e conseguir né, mais clientes logo, né. Então acho que essa é uma visão, acho que como a gente enxerga, que nos leva para a segunda pergunta, né, como treinar a cabeça para aceitar melhor os erros no meio do caminho? É, assim, a gente tem que eu acho que resiliência é uma palavra muito bonita de se falar, mas muito Uhum. difícil de sentir, assim, né, muito difícil de de treinar a mente e às vezes até o corpo para sentir o impacto, de um erro. E aí, de novo, assim, eu não tenho a fórmula mágica, mas eu acho que, quando a gente compartilha, a gente acaba aliviando a carga. E isso Legal. em diversos exemplos que a gente pode trazer. Então eu vejo que talvez o que eu pudesse deixar aqui é uma forma que eu faço de aliviar um pouco a dor de um erro, talvez, ou a dor de uma escolha mal feita, ou da consequência dessa escolha, é justamente a gente estar cercado de pessoas que acreditam no teu potencial de forma genuína e que você possa ter a liberdade de compartilhar aquilo, sem ser julgado pelo fato, né. Uhum. Porque aí obviamente a pessoa vai estar fora da tua bolha e ela vai conseguir talvez ter uma visão mais clara de como que você pode avançar sem desmotivar, sem desacelerar. Então, eu colocaria isso como talvez uma dica que é, na verdade, tô trazendo um pouco do que eu faço, né. Eu compartilho com aqueles que eu confio, com a minha rede de relacionamento que eu confio, esses erros, ou pelo menos e aí eu consigo ficar mais tranquila internamente para prosseguir e às vezes abrir mão daquilo que realmente não está funcionando É. e daí não vai funcionar, né. É, legal, acho que essa é uma dica boa, né, de esse compartilhamento com essa rede próxima, né. Eu vou complementar essa sua dica com outra, e que eu já vivi muitas vezes, né, muito nas minhas experiências, seja empreendendo ou seja, né, quando eu trabalhava com, né, CLT, em outros lugares, eh que é enxergar esse erro e primeiro como o nosso erro não somos nós, né, então a gente não pode pessoalizar tudo, assim, não é porque eu fiz alguma coisa errada, muitas vezes porque eu ou desconhecia ou ignorava, que eu sou o erro, né, então a gente precisa né, a gente precisa só fazer essa separação, né, quase filosófica, mas ela é de verdade. Por quê? Porque aí vem a segunda parte, que é, né, fica com raiva, fica, né, extravasa, é importante ter esse processo de ficar com raiva de si ou com raiva de mas a raiva tem que passar, porque ao passar você começa a conseguir enxergar o erro, e começa a conseguir trabalhar em cima do que foi errado, né. E aí eu compartilho aqui, é uma passagem pessoal, mas acho que, ilustra muito bem. Há muitos anos atrás eu lembro que eu recebi estava num emprego novo há pouco tempo, e eu recebi um feedback muito ruim, assim, a ponto de, assim, eu questionei o que que eu estava fazendo ali, sabe, porque de tão ruim que foi. Isso foi numa sexta-feira, falei: "Nossa, caramba", né. Claro, na hora ali eu, fiquei, né, mantive a compostura e tal, mas eu sei que o final de semana foi horrível. Mas lembro que eu tinha um casamento, né, enchi a cara, né, deixei extravasar toda aquela raiva, aquela frustração que tinha ali. Mas na hora que chegou na segunda-feira, eu tinha tudo que né, durante essa sessão de feedback eu tinha anotado tudo, eu falei assim: "Não, agora eu vou olhar, entender o que que eu fiz de errado em cada uma dessas coisas que eu anotei, e vou traçar um plano para cada uma delas para poder conseguir, né, atacar e abordar e melhorar cada um desses pontos", porque tinha a verdade ali. E dito e feito, peguei cada um, né, eu gosto bastante de anotar, vou lá, pá-pá-pá, o que que eu faço? E aí no dia a dia você começa a praticar, porque agora fica até inclusive mais fácil, porque quando você erra, você já viu o que que dá errado, então você pode pelo menos fazer o contrário daquilo, né. E dito e feito, e depois de um tempo tive uma outra sessão de feedback que me falou assim: "Nossa, você melhorou 100%, tudo que a gente falou você conseguiu melhorar, acertar e remediar". Então, e eu dou essa coisa do ficar com raiva, porque a gente precisa tirar isso de dentro, né. É um pouco disso que você falou, assim, o compartilhar é tirar de dentro, né. É a gente, sair um pouco da cabeça, né, de ficar muito preso aqui na nossa racional, no nosso emocional, e aí a gente
compartilhar, ele perde até um pouco desse peso, né, enfim, Até dica me lembrei aqui até de uma frase que a Rafaela Herrera falou, assim, ela compartilhou. E aí eu vou fazer uma analogia, né, porque ela trouxe, não tenha medo de compartilhar seus sonhos, mas também não tenha medo de é, compartilhar seus erros, né. é isso, é isso. Porque dessa forma a gente cresce, e é isso que a gente, né, é pra isso que a gente está aqui, para fazer, É, eh, exato, crescer, no final das contas, um negócio, e o negócio não se faz sozinho, né, então já tem aqui exatamente, a resposta exatamente. do E a negócio. e aí eu vou até trazer a última pergunta, porque tem exatamente a ver com isso que você falou agora, Renato, que é a última pergunta: como aprender com os erros dos outros para que a gente possa errar coisas novas? Isso daí eu acho que é humildade, o que é uma virtude, é um valor que eh é algo que está também atrelado à resiliência, né, que tá faz Uhum. parte da minha resposta anterior, mas, a gente ter a humildade de escutar o outro, e compartilhar aquilo que a gente viveu, isso está muito ligado a, não só a humildade, mas também ter empatia pelo outro, sem julgar, o que é muito difícil para o ser humano, a gente sabe disso. E aí a gente está entrando em termos aqui, de novo, né, que, tratam do comportamento do ser humano, mas que faz toda a diferença para quando você vai, empreender. Porque você precisa, a gente precisa aprender a compartilhar para poder receber. Então, assim, é a mesma coisa nessa questão, né, como que a gente consegue, eh, aprender com o erro do outro, né, para que a gente possa seguir em frente. E aí eu vou te trazer um exemplo concreto, que são os cases de sucesso em diversos setores dentre aqueles que a gente comentou. O que está acontecendo? E aí é olhar para fora da caixa, olhar para fora do Brasil, por exemplo, e como é que a gente consegue aprender com erros de países desenvolvidos, que já viveram, já passaram por situações muito parecidas, mesmo que culturalmente diferentes, territorialmente diferentes, mas que possuem modelos muito parecidos. Vou dar um exemplo. O setor de energia solar na Alemanha, a própria energias renováveis em geral na Europa. Como que o Brasil pode aprender com isso e acelerar seu processo de crescimento? Então, de forma Uhum. prática, se a gente for olhar, é isso, é a gente olhar para fora, olhar, escutar o outro, para poder trazer lições aprendidas para dentro de casa, né. Então, É eu isso. vejo que e é isso que, mais uma vez, reforça a nossa proposta de justamente, nos próximos meses, a gente trazer essas referências, esses aprendizados, não só, né, de fora do Brasil, mas também de outras regiões do Brasil, para que a gente possa contrastar essas diferenças, às vezes culturais e de potencialidades territoriais, que a gente sabe que o Brasil é gigantesco, Uhum. então tem diferentes, eh cenários e tudo mais, e que a gente consiga fazer essas regiões, né, esses polos tecnológicos ou industriais serem desenvolvidos, para isso. Parece até demagogia o que a gente está falando, né, mas isso tem base também, porque a gente se inspira nos modelos que já funcionaram, que funcionam, Exato, de fora do Brasil. claro. Acho que nada mais natural. Vamos aprender com quem já errou coisa velha e vamos começar a errar coisa nova, que é aí que a gente está na fronteira, do conhecimento, que é um pouco, inclusive, entra na temática do empreendedorismo científico, Deep Techs, é isso, a gente está na fronteira do conhecimento, a gente vai errar, né, por isso as pesquisas, por isso todo esse trabalho que a gente está falando aqui. Enfim, bastante, acho que foi um mês muito rico em experiências, em trocas, e acho que a gente fecha muito bem esses 3 pilares e essa nossa primeira rodada de conteúdos produzidos. Como a Renata comentou, a gente agora vai começar a mudar um pouquinho essa nossa pegada, vamos entrar um pouco mais nos setores, em algumas atividades econômicas, alguns temas transversais,
e todos convidados para o nosso evento do dia 1º de outubro. A gente está com muito carinho, muito cuidado, produzindo tudo, organizando tudo. Vai ser um ótimo evento e é o primeiro de muitos. Fiquem ligados também que a gente vai ter mais coisa boa vindo por aí. Isso mesmo. Obrigada, pessoal, e, continuem conectados com a gente para que a gente vá juntos rumo ao sucesso do seu negócio, da sua iniciativa. O Connect Lab também está começando, mas a gente tem muita força e a nossa rede é muito poderosa, como vocês podem ter visto os nossos convidados, então eh, contem com a gente e também fica aqui o convite, se você que é uma indústria ou uma startup que tem interesse de compartilhar seu case, fica à vontade para entrar em contato com a gente para que a gente abra um espaço aqui no nosso Connect Lab Talks para ouvir um pouco mais da sua história. Até É isso aí. mais. Até já, gente. Tchau, tchau.